Agora falaremos sobre a estabilidade de colóides. Como já sabemos, uma dispersão coloidal é definida como uma suspensão de partículas finamente divididas por um meio contínuo. A estabilidade dos colóides depende em grande medida das propriedades da fase dispersa, chamadas de liófobos ou liófilos. O termo lio refere-se ao meio dispersante. Já os termos mais familiares, fóbicos e fílicos, servem para indicar se as partículas dispersas têm uma afinidade fraca ou forte com o meio dispersante. Essa distinção tem uma base experimental. Em geral, um colóide leofílico é fácil de se preparar, bastante estável e razoavelmente simples de reconstruir. Já os colóides liofóbicos geralmente são menos estáveis e são excepcionalmente difíceis de reconstruir. Um exemplo comum de sistema liofílico é o sabão disperso na água. O óleo suspenso na água, pelo uso de uma técnica de dispersão por ultrassons, por exemplo, representa um colóide liofóbico típico. Os colóides liófilos são moléculas poliméricas de um tipo ou de outro, de forma que a solução consiste de uma dispersão de moléculas simples. A estabilidade de um colóide liófilo é uma consequência das fortes interações favoráveis solvente-soluto, como podemos ver nesta imagem. Os sistemas liófilos típicos podem ser proteínas, como um exemplo, a gelatina, amido e a água, e entre outros. O processo de dissolução desse tipo de colóide pode ser um pouco lento. As primeiras adições do solvente são lentamente absorvidas pelo sólido, que consequentemente incha. Essa etapa é chamada de embebição. No caso da gelatina comum, o processo de dissolução é auxiliado consideravelmente pelo aumento da temperatura. À medida que a solução esfria, as longas e torcidas moléculas de proteína ficam embaraçadas numa rede com muito espaço entre as moléculas. A presença da proteína induz alguma estrutura na água, que está fisicamente aprisionada nos interstícios da rede. O resultado é um gel. A adição de grandes quantidades de sal a um gel hidrófilo terminará finalmente por precipitar a proteína. Já os colóides liófobos são substâncias altamente insolúveis no meio de dispersão. Os colóides liófobos, também conhecidos como sol, geralmente são agregados de moléculas bem pequenas. Nesta imagem, é possível perceber a insolubilidade dos colóides liófobos em uma dispersão. As dispersões liófobas podem ser preparadas moendo-se o sólido com meio de dispersão em um moinho coloidal, um moinho de bolas, no qual, após um período de tempo prolongado, a substância tem suas partículas reduzidas a um tamanho na faixa das partículas coloidais, menor que 1 micrômetro. Nesta imagem, podemos ver um homogeneizador, que trabalha com o princípio do moinho coloidal. Um método clássico para a produção de sóis metálicos consiste em estabelecer um arco entre os eletrodos do metal desejado imerso em água. O metal vaporizado forma agregados de tamanho coloidal. Uma vez que os liófilos são extremamente sensíveis à presença de eletrólitos, as reações de eletrólitos são melhores para produzir do que outras. Para se evitar a precipitação dos liófilos pelo eletrólito, o sol pode ser purificado por diálise, que é um método que baseia-se na diferença das velocidades de fusão de um colóide de uma solução através de membranas permeáveis.
Neste processo, coloca-se o sol no saco de colóide e submerge-se o saco em água corrente. Os íons pequenos podem difundir-se através do colóide e são arrastados pela água, enquanto que as partículas coloidais, que são maiores, ficam retidas no saco. A porosidade do saco de colóide pode ser ajustada sobre uma faixa relativamente grande, variando-se o método de preparação. Agora falaremos sobre a dupla camada elétrica e a estabilidade dos colóides liófagos. A estabilidade de um colóide liófago é uma consequência da dupla camada elétrica na superfície das partículas coloidais. Por exemplo, se duas partículas de material insolúvel não possuem uma dupla camada, elas podem se aproximar o suficiente para que a força atrativa de Van der Waals possam fazê-las ficar juntas, assim como mostra a figura à esquerda. Entretanto, vamos supor que as partículas têm uma camada dupla, segundo a imagem mostrada à direita. O efeito global é que as partículas se repelem a grandes distâncias de separação, uma vez que à medida que elas se aproximam, a distância entre as duas cargas iguais é menor do que a distância entre as cargas diferentes. Esta repulsão impede uma proximidade maior das partículas e estabiliza o colóide. Este gráfico nos mostra a energia de interação de partículas coloidais em função da distância de separação. A primeira curva, destacada com a cor verde, com a seta verde, mostra a energia potencial devido à força de atração de Van der Waals, como uma função da distância de separação entre as duas partículas. Já a curva destacada pela seta de cor preta mostra a energia de repulsão. A curva combinada para a repulsão da dupla camada e a atração de Van der Waals é mostrada pela terceira curva, destacada pela seta de cor laranja. Toda vez que a curva, destacada pela cor de seta laranja, tiver um máximo, o colóide terá alguma estabilidade.